Ninguém gosta de perder, isso é verdade. Interessante que, quando os nossos amigos falavam, davam o seu parecer, eu me lembro, quando eu era muito jovem, não é, mais jovem, né? Porque eu sou jovem, afinal das contas. Todos aqui. Não é? E eu me lembro que indo numa exposição, essas exposições agropecuárias, lá na minha cidade, em Rio Claro, estado do Rio de Janeiro. Grande abraço aos rio-clarenses que nos acompanham nesta hora, com certeza. Indo ao parque de exposições, logo na entrada eles já armam ali aquelas barraquinhas de jogos, né, parquinho. E eu me lembro que tinha ganhado um dinheiro com tanto sacrifício. Mas quando cheguei ali, parei na tentação de ganhar mais, não é? Ganhei uma vez, perdi duas. Ganhei mais uma, perdi três. Moral da história, dali mesmo voltei para casa sem nenhum tostão no bolso. Falei, nunca mais eu vou jogar esse negócio. Porque o jogo, o nome já está dizendo, é azar mesmo. A pessoa acaba mais perdendo do que ganhando. Mas é interessante uma observação daquela senhora. É ruim porque se perde. Quer dizer, se eu ganhar, então é bom. É bom. Você veja que mentalidade que está por trás. Ninguém quer perder. Não, ninguém quer perder, mas, sobretudo, o juízo de valor é o ganho. Não é? Agora, a teologia da cruz é um pouco diferente. Não é? Através de perda, você pode ter muitos ganhos. Mesmo em termos de saúde, eu diria, parece um paradoxo. Mesmo em termos de dinheiro, não é? Parece um paradoxo, não? Você vai se descobrir na sua condição de ser frágil. Então, o perder pode ser um ganhar. É perdendo que se ganha. Não é? À luz do Evangelho, não é? É morrendo que se vive. Perfeito. Em outras palavras, eu trocaria o raciocínio dessa senhora. Justamente o contrário. Não é? Se eu ganhasse, aí talvez ficasse todo assim, cheio de mim, achando que sou uma pessoa de sorte e, sobretudo, mais do que os outros. Em outras palavras, abençoado por Deus, abençoado por Deus, e a mensagem bíblica não passa por É o contrário. Tá. Agora, deixa eu falar com você aí, que está nos acompanhando, e o padre Otávio aqui tem acompanhado de perto essa questão. Nesse caso aqui, o padre Otávio, por favor, não é, esse projeto aí do deputado, não é, do PSC de São Paulo, aonde está tramitando esse projeto no Congresso. A pergunta é essa: e se for aprovado, e se for definitivamente assumido, seria possível então, após isso daí, uma espécie de controle, um controle eficaz realmente para evitar falcatruas, corrupções? O senhor acredita? Bom, o Congresso segue alguns passos que são ordenados, né? Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça dá o parecer para saber se o projeto não é inconstitucional. Então, essa parte já foi vencida. Em seguida, o projeto tem que ir para a Câmara. Então, lá, grandes outros interesses serão colocados em jogo. Então, muitos outros parlamentares podem opinar. E nós, cidadãos, temos, muitas pessoas não sabem disso, acesso ao seu parlamentar, a outros parlamentares. O cidadão pode opinar pelo telefone, pela internet, através do site da Câmara e do Senado. E depois, se ainda passa por essa parte, tem que haver a sanção presidencial. Então, necessariamente vem a pergunta: a nossa presidenta estaria disposta a correr esse risco diante de um tema tão controverso? Então, nós que, de certo modo, estamos questionando esse tema, nem tudo está perdido, nem tudo está vencido. Existem ainda passos que vão acontecer para chegar até o fim. Caso seja aprovado, se o governo quiser, existem mecanismos de controle para os jogos. Hoje, com a tecnologia, você poderia colocar mecanismos eletrônicos na Receita Federal e de outros instrumentos, que não são perfeitos. É dificílimo o controle absoluto sobre os jogos, isso é verdade. A sociedade precisaria ter a exata noção disso. Agora, para que exista uma quase perfeita controle, você precisaria de ter tantos funcionários, tantos fiscais, que ficaria inviável, né, um jogo acontecer. Uma casa de bingos, mesmo que grande parte seja eletrônica e tal, uma quantidade de funcionários ou de fiscais, ou o governo colocar pessoas lá, tornaria inviável. Por isso que, no final das contas, os projetos passam, duram alguns anos,
começam a aparecer casos de corrupção, de desvio de dinheiro e tal, e aí volta-se a estaca zero. O problema é esse. Você não tem como pagar e nem como montar um aparato de fiscalização que seja suficiente para sustentar isso. Agora, aqui tem uma questão, Frei Antônio Moser, porque nós temos percebido, você em casa certamente, que com o passar do tempo, não é, o passar dos anos aí, parece que a igreja, de alguma forma, frente ao poder civil, parece que ela foi um pouco perdendo essa força de persuasão, de pressão e até de se determinar aquilo que a igreja pretendia como certo. Claro, nós acompanhamos, por exemplo, a última eleição, a força que teve, não é, o fator religioso nas questões tocantes ao aborto e assim por diante, mas às vezes algumas coisas são aprovadas. E aí, para a igreja resta somente aquilo que seria a sua orientação junto aos fiéis, à população de modo geral, não é, no tocante a conselhos, orientações pastorais. Mas a gente sabe, não é? Nem tudo aquilo que é legal, ainda que seja aprovado, é moral, não é isso, Frei? Exatamente, eu acho que essa deve ser a nossa tônica. Não significa que foi aprovado, liberou, por exemplo, o uso de drogas, o uso, então, os jogos vários, então seja moralmente aceitável. Pelo que nós já vimos, destruição da personalidade da família, cria um mundo de ilusões, corrupção e assim vai. Agora, eu gosto sempre de fazer uma distinção entre a igreja do não e a igreja do sim. Você já conhece de cor essa distinção. Realmente, durante muito tempo, dada a força espontânea que a igreja tinha na sociedade, sobretudo no Brasil, a palavra do padre, do bispo, do papa, então nem se fala, era tudo, se criou um pouco a ideia de que a nós cabe dizer o não. E dizendo o não, você resolveu o problema. Não, não resolve. Nós só resolvemos os problemas se formos a igreja do sim, oferecendo uma visão diferente de vida, sentido de vida, de socialização, de distração. Todos nós precisamos nos distrair, momentos de lazer, e aí é que entra, sobretudo dentro do contexto das várias pastorais, não é? Você tem que dar espaço para que as pessoas se sintam bem consigo próprias dentro da comunidade e que não tentem esse tipo de preencher o vazio através desses expedientes que são os jogos. Uma última colocação, nesse sentido, do papel da igreja, consiste justamente nisso, em fazer o que nós estamos fazendo, suscitar debates. Não é porque foi aprovado que já não se discute mais. Suscitar debates, chamando especialistas, vendo os pontos positivos, eventualmente, ou negativos, como foram colocados essa noite. Nós não chegamos aqui para condenar, nós estamos aqui para ponderar e ajudar as pessoas a refletir, se posicionar, fazerem uma escolha realmente de liberdade. Então, é nesse sentido que a igreja não perde a sua função, pelo contrário, ela ganha. Ela vai fazer propostas para preencher essa necessidade que todos nós sentimos de lazer, de algum risco, de alguma coisa. Tá certo. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Pois ainda teríamos muito o que conversar, com certeza, mas não é, o tempo em televisão também é bastante limitado. E deixa eu perguntar então aqui, como última questão, ao Padre Otávio, e já agradecendo e muito a sua presença novamente aqui no nosso programa. Porque, Padre Otávio, nós estamos realmente, não há como negar isso, nós não estamos somente numa sociedade, essa sociedade pós-moderna não é somente plural, ela também é liberal. E aí vem aquelas máximas, isso já virou até filme, não é? É proibido proibir e assim por diante. Mas, se aprovado for, por exemplo, essa questão dos bingos e os jogos de azar, não é? O que se pode fazer, além do que já foi dito até aqui, em termos educacionais, para que as pessoas possam de fato ser educadas para essa vida em sociedade, no tocante ao respeito, à solidariedade? O que a gente poderia dizer aqui finalmente? Olha, eu gostaria de primeiro dizer que é preciso fazer uma distinção. Educação não é necessariamente informação. Educação tem que ter por trás uma coisa chamada valor. Então, só se educa quando a educação é baseada e nasce de uma fonte chamada valores. Portanto, caso, vamos, dentro dessa hipótese,
os bingos sejam aprovados, estamos numa época liberal, nos restará a questão da educação e suscitar na sociedade o clamor pelos valores. E a outro caminho seria o seguinte, é preciso educar o ser humano através do hábito. A educação se faz pelo hábito, não se faz simplesmente por normas ou por regras, mas por uma constante repetição dos mesmos hábitos, né? Então eu disse isso pelo seguinte, se alguém rouba no bingo, ela precisa ser punida para isso. E no Brasil a gente não consegue educar para o hábito porque existe impunidade. Então as pessoas vão continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros por causa disso. Outra coisa, caso exista essa liberação, ou mesmo não existindo, é preciso conhecer mais quem é o ser humano, quais são suas angústias, quais são seus desejos, quais são os seus sonhos. Quem sabe por trás desse nosso desejo pelo risco, dessa capacidade muito fácil que o ser humano tem de deixar-se levar pela emoção dos jogos, não está uma sede por alguma coisa muito maior, por um transcendente, por alguma coisa que vai além do que nós não conseguimos explicar. É oferecer essa verdade para o ser humano. O ser humano pós-moderno precisa ser confrontado. Existe uma verdade, meu irmão, minha irmã, que vai para além daquilo que você experimenta. Então, se existe uma educação que vá nessa direção, que infelizmente tem sido negada em vários aspectos, talvez os jogos não teriam o mesmo clamor e a mesma força sobre as pessoas. Tá certo. Frei Moser, por favor. Bom, eu queria dar um esclarecimento inicial, não é, para terminar o fecho dessa nosso debate. Emérito no Brasil é uma palavra depreciativa. Emérito, um professor emérito nos Estados Unidos, é aquele que atingiu um ponto alto, cume. Ele não pode ser deposto. Então eu sou emérito no sentido norte-americano. Mas estou muito feliz porque tem aqui o Padre Otávio. Olha, parabéns, garoto. Obrigado. Você é um garoto ainda. Parabéns, obrigado. Suas colocações foram assim, realmente nota 10. Obrigado. A gente fica feliz porque a ética não perde a sua força. Sempre novos elementos vão surgindo, refletindo e levando para frente essa, não é disciplina, eu diria esse caminho de vida. Tá certo, olha. Obrigado a você que esteve conosco também. Aproveito para fazer o convite para você vir visitar a Canção Nova. Nós estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É muito fácil o nosso endereço e como chegar aqui à Canção Nova, especialmente você aqui de Belo Horizonte, região. Temos aqui em nossa casa muitas atividades pastorais e vale a pena conferir. Acesse sempre o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.